Tivemos nesse episódio duas pessoas sendo promovidas. Larys Strong se transformou no mestre dos sussurros de Aegon II, enquanto a Mysaria ganhou o mesmo cargo, mas na corte de Rhaenyra Targaryen. Começamos a ver também as grandes casas de Westeros indo à batalha sob os estandartes dos seus reis, e vimos também um último apelo desesperado de Rhaenyra, e aqui nesse vídeo nós vamos analisar o episódio 3 de House of the Dragon em detalhes. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo pra gente falar de House of the Dragon, porque vocês já sabem que todo domingo aqui no canal Matheus Mendes, assim que acaba o episódio na HBO, tem aqui a análise do episódio da semana explicando tudo em detalhes. E ao longo da semana eu posto mais vídeos ajudando a aprofundar algum conceito trazido no episódio. Inclusive, eu postei um vídeo super interessante sobre a ascensão e a criação dos dragões de Valyria. Vou deixar esse vídeo na descrição. Então eu peço para você se inscrever nesse canal agora, se você gosta desse tipo de conteúdo, e ativar o sino de notificações também para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. O episódio começa mostrando pra gente o que ficaria conhecido como a Batalha do Moinho Ardente. As casas Bracken e Blackwood, elas têm essa rivalidade de muitos anos, e essa rivalidade está se intensificando agora durante a Dança dos Dragões, porque a casa Bracken apoia o lado dos verdes dessa guerra, enquanto a casa Blackwood apoia os negros. Inclusive, na primeira temporada, a gente viu o Lord William Blackwood, lá naquela cena, em ele se oferecendo para ser o esposo de Rhaenyra, quando Rhaenyra estava ali ouvindo os pretendentes. Nessa cena também tinha um Lord Bracken lá fazendo piada dele, e no final eles sacaram as armas e o Lord Blackwood, bem menor, inclusive acabou matando o Lord Bracken lá na frente de todo mundo. Ambas as casas, Bracken e Blackwood, são casas muito antigas e elas ficam ali nas terras fluviais. Terras fluviais essas que são controladas pela casa Tully. Por isso que durante o Conselho Verde, eles falaram, que eles iriam acionar o Lord Grover Tully para ele tentar apaziguar essa guerra e essa rebelião ali nos seus territórios, mas descobrimos também nesse episódio que o Lord Grover Tully, ele já tá velho, ele tá muito doente, ele não tá conseguindo exercer controle nenhum direito sobre as casas vassalas. No episódio 6 da primeira temporada, tem um momento ali no Conselho Verde onde eles falam também sobre as casas Bracken e Blackwood. Na ocasião, o Lord Samuel Blackwood, o Lord da casa Blackwood, tinha enviado uma reclamação até Kingsland, reclamando para o rei Viserys que a casa Bracken estava anexando o território Blackwood às suas terras de forma ilegal. E aqui nesse episódio, a gente vê eles discutindo isso. O rapaz Blackwood diz que o rapaz Bracken estava mexendo ali nas pedras que delimitam a divisão dos territórios, e o rapaz Bracken disse que não estava mexendo em nada. E no final teve uma grande batalha entre essas duas casas, batalha essa que a casa Blackwood venceu, mesmo com o seu Lord, o Samuel Blackwood, tendo sido morto. O Lord Tywin Lannister, lá na corte do Aegon II, disse que seu irmão estava reunindo um exército em Rochedo Casterly e que eles iriam partir para as terras fluviais para controlar a casa Blackwood. Então, assim, com a casa Bracken derrotada, que estava apoiando o Aegon II, e com o Daemon tomando Harrenhal, todas as terras fluviais ali estão meio que apoiando a pretensão de Rhaenyra. Já falamos como Harrenhal é um posto extremamente importante nesse continente, porque é o maior castelo construído, é um castelo que abriga muita gente, e na sua localização, tá bem no meio do continente ali, nas terras fluviais. Então dominar as terras fluviais e dominar Harrenhal é de grande importância para o lado que quer vencer essa guerra. Hoje, Harrenhal está sob controle de Daemon Targaryen, e várias casas das terras fluviais estão levantando seus estandartes em apoio a Rhaenyra. Por isso, o Criston Cole deu essa sugestão durante o Conselho Verde, que ele sairia de Porto Real rumo às terras fluviais, passando ali pelos castelos nas Terras da Coroa que apoiaram a Rhaenyra, trazendo esses castelos de volta para o lado dos verdes e assim colocando mais gente no seu exército. Conforme ele ia saindo de um castelo para outro, ele ia agregando homens no seu exército até ele chegar em Harrenhal para tomar esse castelo. Baela contou para o Conselho Negro que ela avistou o Sr. Criston, e por isso que o Lord Staunton ele pediu para Rhaenyra permissão para voltar para Pouso de Gralhas para proteger a sua terra. Pouso de Gralhas é o nome da fortaleza ali da casa Staunton, que fica ali nas Terras da Coroa, bem próximo de Porto Real. E nesse episódio foi citado de novo o Daemon Targaryen, que é o quarto filho de Alicent Hightower com o rei Viserys, terceiro filho homem, que possui um dragão chamado de Tessarion e que foi mandado para Vila Velha para ser criado pelo Lord Hightower, para ser copeiro do Lord Hightower. E o Criston Cole disse que ele só levaria alguns homens de confiança com ele nessa jornada, e conforme ele fosse trazendo a lealdade das outras casas para o lado dos verdes, ele ia agregando pessoas ao seu exército. Ele não quis levar
os novos integrantes da Guarda Real que o Aegon escolheu. Lembrando que a Guarda Real perdeu recentemente, no prazo aí de poucos dias, 3 integrantes. Logo após a morte do rei Viserys, o comandante da Guarda Real, o Sr. Harold Westerling, ele abandonou a sua posição depois que Otto, sugeriu para ele ir até Pedra do Dragão matar a Rhaenyra, e ele desertou, ele saiu, sumiu, não apareceu mais na série ainda. Por isso que o Criston Cole assumiu essa posição de Lorde Comandante da Guarda Real e agora também ele assumiu a posição de mão do rei. E no episódio passado a gente viu que o Sr. Arik e o Sr. Eric morreram, ou seja, um desfalque de 3 pessoas para a Guarda Real. 3 vagas que Aegon preencheu colocando os seus bajuladores. Aegon II, ele tá destruindo a Guarda Real, ele tá acabando com essa ordem, porque os bajuladores que ele colocou para preencher as vagas não têm a mínima honra e não fazem nem sentido do juramento para a vida que eles fizeram quando eles entraram para a Guarda Real. Tudo bem que o próprio Lorde Comandante da Guarda Real, o Criston Cole, também não tá muito aí para os seus juramentos não, Também já tá quebrando seus juramentos há tempos em tempos, mas pelo menos o Criston Cole é um ótimo guerreiro e pelo menos o Criston Cole sabe se portar na corte, coisa que esses bajuladores de Aegon não sabem. Membros da Guarda Real juram proteger os integrantes da família real com as suas próprias vidas, e eu não vejo nenhum desses bajuladores de Aegon dando a sua vida para proteger ele caso a coisa aperte, sabe? Coisa que eu acredito que o Criston Cole faria. É interessante notar que ambos os lados dessa guerra já têm os seus próprios estandartes para se diferenciarem no campo de batalha, O lado do Aegon II, o lado dos verdes, tem ali o estandarte Targaryen num fundo verde e o dragão é um dragão dourado, fazendo referência ao dragão do rei Aegon II, o dragão Sunfyre. Já os negros, até o momento na série, estão usando o estandarte padrão da casa Targaryen mesmo, que é um dragão vermelho em cima de um fundo preto. E nos livros é dito que futuramente a Rhaenyra também muda o estandarte dela, e ela coloca ali também os símbolos da casa Arryn e da casa Velaryon, em homenagem à família da sua antiga mãe, em homenagem também à família do seu falecido marido, mas eu espero que a série não faça a adaptação dessa parte, porque eu acho que o símbolo da Rhaenyra acaba ficando muito feio quando coloca esse monte de casa, e eu espero que eles continuem só com o símbolo básico Targaryen mesmo, que é esse brasão do dragão vermelho em cima do fundo preto. Fica muito mais bonito. Dentro da corte, há uma posição ali no Pequeno Conselho chamado de Mestre dos Sussurros, que não são todos os reis que querem uma pessoa dessa ali no seu Pequeno Conselho. A gente descobriu nesse episódio que o rei Viserys ele não fazia questão de ter um Mestre dos Sussurros, mas o seu filho Aegon quer. E ele colocou o Larys Strong para assumir essa posição. Ao mesmo tempo, lá em Pedra do Dragão, a Rhaenyra também promoveu a Lady Mysaria para essa mesma posição em sua corte. A função de um Mestre dos Sussurros é de colocar informantes e espiões no máximo de lugares possível para eles terem o máximo de informação possível e assim conseguir antecipar qualquer ação que possa prejudicar o rei a quem eles servem. Varys, lá em Game of Thrones, ele tinha vários informantes em Porto Real, mas sua rede de influência se ampliava até o outro continente, em Essos. E aqui, em House of the Dragon, a gente viu que a Lady Mysaria é uma pessoa ótima para essa posição, porque ela conhece tudo ali de Porto Real e ela conhece tudo da Fortaleza Vermelha também. Foi por conta dela que o Daemon conseguiu contratar sangue e queijo para matar o príncipe Jaehaerys. E foi por conta dela também que a Rhaenyra conseguiu se encontrar com a Alicent no final desse episódio. Larys Strong é o senhor confessor do rei, torturador real, mas desde a temporada passada ele vem demonstrado que ele também tem talento para ser mestre dos sussurros. Tem inclusive uma cena na primeira temporada que ele manda prender o Lord Caswell, porque ele estava achando que o Lord Caswell iria trair os verdes. E de fato ele estava pretendendo trair mesmo, O Otto Hightower inclusive ordenou a execução do Lord Caswell por conta da informação que o Larys Strong levou para ele. Então o Larys Strong é sim extremamente talentoso para assumir essa posição, e é uma posição que eu acredito que seja muito importante, ainda mais em tempos de guerra. E na conversa com a Mysaria, a Rhaenyra citou o Fomaresia, o antigo dragão de Lenor Velaryon, que está agitado ultimamente. A gente viu aqui nesse episódio que o Fomaresia está sobrevoando ali o território de Pedra do Dragão, mas no episódio passado, por exemplo, ele já estava sobrevoando Deriva Marca. Então a gente vê que o Fomaresia está andando por aí, porque agora ele não tem mais montador, uma vez que Lenor Velaryon o abandonou e foi embora. Há 6 dragões sem montadores ali em Pedra do Dragão. Tem Fomaresia, que foi montaria de Lenor Velaryon. Nós temos também o Vermithor, que foi o dragão montaria do velho rei Jaehaerys. Dragão esse que o Daemon foi visitar no final da temporada passada cantando aquela música para fazer ele ficar mais suscetíveis a interações humanas, digamos. E também temos o dragão Asa Prata, dragão que foi montaria da boa rainha Alysanne, a esposa do velho rei Jaehaerys. Tem também ali 3 dragões selvagens que nunca foram montados: Fantasma Cinza,
roubo-ovelha e canibal. A Rhaenyra não quer começar uma guerra entre dragões porque ela sabe que se isso acontecer não terá mais volta, mas assim, já não tem mais volta. Então, quanto mais dragões Rhaenyra tiver do lado dela nessa guerra, melhor. O desafio é encontrar montadores para essas feras, visto que apenas pessoas que possuem sangue Targaryen conseguem montar dragões. Isso é muito importante. E eu postei um vídeo semana passada aqui no canal, essa semana na verdade, explicando como que os valerianos fizeram para criar os dragões e como os valerianos fizeram para se conectar com eles. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui na descrição e eu sugiro que vocês confiram. Apenas 40 famílias valerianas eram montadoras de dragão no período que Valíria era o império mais poderoso do mundo. Após a perdição, os Targaryen se tornaram os únicos montadores de dragão do mundo. Por isso que agora, nesse tempo atual da série, só montam dragões pessoas que possuem sangue Targaryen. E por isso que as tais sementes de dragão são tão importantes. O Ulf afirmou lá na taverna ser uma semente de dragão. Ele afirma ser filho de Baelon, que foi filho do velho rei Jaehaerys. Isso faria dele o irmão do rei falecido Viserys, irmão de Daemon também, e tio de Rhaenyra e tio também de Aegon II. Ulf afirma isso, né? Mas a gente viu ali que o Ulf, mesmo morando em Porto Real, ele secretamente torce para Rhaenyra ser a rainha, né? Ele apoia a pretensão de Rhaenyra ao trono. E ele fala, né, com essas palavras que ele é uma semente. Esse termo, semente de dragão, existe há muitos e muitos anos, porque havia esse costume em Westeros que dizia que quando os plebeus se casavam, o lorde daquele território, ou o rei, tinha direito de passar a primeira noite com a esposa do cara. Esse era um costume que, em Westeros, né, as pessoas em geral não gostavam, né? Que plebeu que vai querer dar a sua esposa na primeira noite pro Lorde, sabe, deflorar a esposa dele? Muita gente não gostava, a maioria não gostava. Mas em Pedra do Dragão, muita gente achava bem legal esse costume. Os plebeus de Pedra do Dragão enxergavam os Targaryens como quase deuses. Os Targaryens, eles eram diferenciados, eles possuíam olhos violetas, eles não ficavam doentes, eles montavam dragões, então eles se sentiam honrados quando os Lordes Targaryen defloravam as suas mulheres. E se essa mulher engravidasse de um bastardo Targaryen, ela era considerada como uma mulher abençoada entre os plebeus, visto que o Lorde Targaryen costumava dar terras e costumava dar ouro para essas crianças também. E esses bastardos eram conhecidos como sementes de dragão. Durante o reinado do rei Jaehaerys I, ele aboliu esse costume em toda a Westeros, mas isso não impediu os lordes de Westeros inteiro de continuarem tendo os seus filhos bastardos por aí. E hoje, né, o termo semente, eles entendem para qualquer filho bastardo que possui sangue Targaryen. Então é importante a gente ficar de olho nessas sementes, porque as sementes de dragão virão a ser importantes ainda no futuro da dança. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o seu like aí embaixo, porque quando eu peço só no final, muita gente acaba esquecendo, então para garantir, deixa o like, por favor. Após o atentado contra a sua vida, a Rhaenyra decidiu que os seus filhos ficariam mais seguros se eles fossem criados longe do foco da guerra. Por isso, ela pediu para Rhaena, que é filha de Daemon, irmã de Baelor, levar o Joffrey, o Aegon e o Viserys, né, as crianças menores, para o Vale de Arryn, para serem criados lá, e depois levar os menores para Pentos. Antes do Jaehaerys ir para o Winterfell, falar lá com o Lord Stark e fazer o Winterfell prestar o seu apoio para os negros, né, para a causa da Rhaenyra, o Jaehaerys foi até o Ninho da Águia conversar com a senhorita Jane Arryn, que é, né, a regente ali do Vale de Arryn, e ela prometeu apoiar a pretensão de Rhaenyra e enviar os seus exércitos para lutar a guerra de Rhaenyra se a Rhaenyra enviasse um dragão para defender o Ninho da Águia. Ela disse que ela conseguiria defender o Ninho da Águia contra qualquer exército, mas se os verdes enviassem um dragão, ela ficaria de mãos atadas. Então o Jaehaerys concordou com esses termos, e agora a Rhaenyra, né, tá cumprindo a promessa que o seu filho fez e tá enviando Joffrey com o seu dragão Tyraxes para lá. E Rhaenyra planeja enviar Aegon e Viserys, os seus filhos com Daemon, para Pentos depois. Então ela espera, né, que o Joffrey fique lá no Ninho da Águia com o seu dragão Tyraxes, e depois os menorzinhos, Aegon e Viserys, iriam para Pentos, né, para bem longe dessa guerra, para ficarem seguros lá. E vimos que a Rhaenyra enviou ovos de dragão com a Rhaena para o Ninho da Águia. E assim, a Rhaena no momento não tem nenhum dragão, diferente da sua irmã que tem Bala-Lua. Então a Rhaena precisa rezar, né, para que algum ovo de dragão ecloda e que o dragão que eclodir desse ovo se ligue a ela. Rhaenys, a rainha que nunca foi, ela tem estado forte do lado da Rhaenyra nessa guerra, né? Ela tá patrulhando o bloqueio na goela
pronta para queimar quaisquer navios que tentem furar o bloqueio e fazer comércio com Porto Real, mas ao mesmo tempo ela tenta colocar ali um pouco de sabedoria na cabeça de Rhaenyra, tentando convencer ela a fazer de alguma forma com que essa guerra acabe e que assim elas evitem mais mortes. Rhaenyra já é muito cuidadosa e Rhaenys acredita que a Rhaenyra pode ser uma rainha muito boa em manter o reino unido. Ao mesmo tempo, a Rhaenys foi até Derivamarca, e eu imagino que voando, né? E ela foi conversar com seu marido Corlys sobre a sucessão, porque até então o Lucerys, ele era o herdeiro de Derivamarca, né? Mas agora com o Lucerys morto, o herdeiro de Derivamarca é o Joffrey. E a Rhaenys estava querendo fazer com que o Corlys mudasse de ideia e colocasse a Rhaena na linha de sucessão, mas o Corlys não a ouviu muito. Desde a temporada passada, que a Rhaenys sabe que os filhos da Rhaenyra não são filhos do Laenor, sabe que essas crianças são bastardas, e ela tenta fazer o Corlys mudar de ideia quanto à linha de sucessão e colocar as filhas da Laena na linha de sucessão, né? Baela e Rhaena. No caso agora, Rhaena, porque Baela está prometida a casar com os Jacerys. Mas o Corlys Velaryon, ele já foi categórico em relação a isso. Ele já disse que ele não iria mudar de ideia porque o que conta no final das contas é o legado, é o sobrenome. Enfim, Daemon tomou Harrenhal de uma forma extremamente fácil do Castelão Strong. O Larys Strong é o atual senhor de Harrenhal, mas ele está em Porto Real, e as defesas do castelo não estão muito fortes, né? Ainda mais com ele longe. Inclusive, os outros integrantes da família Strong que estão vivos não gostam do Larys Strong porque acreditam que ele tem algo a ver com a morte do seu pai, o Lyonel Strong, e do irmão dele, né, o Sir Harren, e de fato ele tem mesmo. O interessante foi a visão que o Daemon teve quando ele chegou ali em Harrenhal, mas antes dele ter essa visão, tem a cena que ele chega, aí as pessoas que estão ali em Harrenhal meio que se ajoelham para ele, mas tem uma mulher que não se ajoelha. Ela olha para ele de igual, e o nome dessa mulher é Alyce Rivers. Ela é uma bastarda ali de Harrenhal e acredita-se que ela é filha bastarda do Lyonel Strong, ou seja, ela seria a meia-irmã de Larys Strong e dizem que ela é uma feiticeira. Há quem acredite, inclusive, que a Alyce Rivers tomava banho no sangue de virgens para manter a sua aparência jovem, porque nesse período aí da Dança dos Dragões, ela já tem pelo menos os seus 40 anos, mas ela não aparenta ter essa idade. E a Alyce Rivers fez o Daemon ter aquela visão bizarra da Rhaenyra jovem costurando a cabeça dos Jaehaerys e disse para ele ainda que ele morreria ali. Mulher sinistra, a gente vai voltar a falar sobre ela em outros vídeos aqui do canal, mas eu já queria deixar aceso a ideia na cabeça de vocês para vocês prestarem atenção nela, porque ela vai ser importante na Dança dos Dragões também. Mas vamos falar desse plano extremamente inteligente da Rhaenyra de se passar por uma Septã, entrar em Porto Real, se infiltrar ali na corte para conseguir falar com a Alicent. Porque sim, se a Alicent tivesse dado um grito, a Rhaenyra estava morta nesse momento. Rhaenyra morreu, a guerra acabaria, os verdes venceriam. Tudo bem que a Rhaenyra falou que se ela gritar, ela mataria a Alicent, né? Mas na hora de ir embora, a Alicent foi embora, saiu andando e a Rhaenyra ficou lá. Se a Alicent saísse andando, estivesse gritando, saísse correndo e gritando, Rhaenyra morreria da mesma forma. Então assim, a Rhaenyra, ela se expôs de uma forma desnecessária. Ela não deveria se expor sendo a rainha. Sem falar que ela foi até a cidade como uma Septã, como uma pessoa comum, e ela estava entre as pessoas comuns. Tudo bem que a Lei de Mysaria disse que as pessoas comuns elas não reparam muito umas nas outras, mas é muito comum ter brigas, é muito comum ter pessoas se matando ali nas ruas de Porto Real, e assim, poderia ter acontecido qualquer coisa com a Rhaenyra. Ela poderia ter morrido, inclusive, antes mesmo de conseguir chegar até a Alicent. Ela só tinha um homem para defendê-la, e a Rhaenyra não é nenhuma guerreira. Foi extremamente perigoso esse movimento que ela fez. Para mim, eu acho que falta ódio e inteligência na personagem. A característica que transforma a Rhaenyra em uma rainha muito melhor que Aegon é que a Rhaenyra, ela quer manter o reino unido. A Rhaenyra está fazendo de tudo para não entrar em vias de fato com o Aegon, né? Ela não quer uma guerra de dragões, enquanto o Aegon II está indo no sentido contrário. Ele quer uma guerra, ele quer derramar sangue. E ela quer evitar. Então beleza, a Rhaenyra é uma rainha muito melhor que Aegon, mas no quesito de estratégia militar, ela é muito ruim. Repito, Rhaenyra precisa de uma mão da rainha, uma pessoa tão habilidosa e uma pessoa tão estratégica quanto o Otto Hightower é. O Daemon, mesmo com todos os defeitos que o Daemon tem, né, e a gente sabe que o Daemon tem, ele tem experiência em batalha e ele tem experiência em estratégias de guerra também, visto os anos que ele passou lá lutando na Guerra dos Degraus, e ele foi, inclusive, coroado como Rei do Mar Estreito. Sem o Daemon, parece que a Rhaenyra está incrivelmente mais exposta e nenhum conselheiro, sabe? Ela não ouviu os conselheiros dela, né? Ela tirou da cabeça dela, mas eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência deixaria a rainha se expor desse jeito. Mas a conversa das duas, até que eu gostei. Alicent
uma mulher muito religiosa vai sempre ao grande septo da cidade fazer as suas orações. Esse grande septo fica localizado na colina de Visenya, em Porto Real, e ele é o predecessor do grande septo de Baelor. Depois daquele jantar na noite da morte do rei Viserys, a Alicent fez um brinde a Rhaenyra e disse que a Rhaenyra seria uma boa rainha. Mas naquela mesma noite, quando Rhaenyra estava voltando para a Pedra do Dragão, Viserys morreu. Em suas últimas palavras, Viserys falou sobre Aegon. Falou que Aegon é o príncipe que foi prometido, se referindo a Aegon o Conquistador, se referindo à profecia da Canção de Gelo e Fogo que ele já tinha dito para Rhaenyra. Mas como Alicent não conhecia nada dessa profecia de Canção de Gelo e Fogo, achou que ele estava falando do filho dele, Aegon, o que, claro, né, na cabeça dela e na cabeça de todo mundo que não conhecia o contexto, faz muito mais sentido mesmo. E por isso que ela apoiou o golpe para usurpar o trono da Rhaenyra, achando que Viserys tinha mudado de ideia. E o engraçado é que ninguém além da Alicent acredita nisso. O próprio Otto Hightower, quando a Alicent foi contar isso pra ele ficou meio assim, não, beleza, tudo bem, já que você tá falando beleza, mas o Otto já estava tramando com os outros membros do pequeno conselho de usurpar o trono da Rhaenyra. E o próprio Aemond não acredita na Alicent. E foi muito engraçado ver na cena dela percebendo que a má interpretação dela das palavras do rei Viserys foi o que ocasionou toda essa guerra. Porque foi a Alicent que convenceu o Aegon a ser rei, porque até então ele não queria essa coroa. Então se a Alicent não tivesse convencido o Aegon a ser rei e tivesse enviado uma carta para Rhaenyra vir ser coroada, provavelmente a Rhaenyra hoje estaria no trono de ferro e o reino estaria em paz, não teria guerra nenhuma. Mas o que a Alicent falou para Rhaenyra aqui nessa cena é verdade, já é tarde demais para eles ficarem em paz. O Lucerys morreu, o filho do Aegon, o Jaehaerys, morreu. Ambos os lados querem vingança, né? E a Rhaenyra, ela estava até disposta a abrir mão da sua vingança para selar uma paz, mas o Aegon não quer. O Aegon é jovem, o Aegon tá com raiva, o Aegon quer derramar sangue. E ainda tem o Aemond. E o que a Alicent quis dizer sobre o Aemond? A Alicent acredita que o Aemond, seu próprio filho, é um monstro, muito por conta da morte do Lucerys. A Alicent acredita, assim como todo mundo, que o Aemond matou o Lucerys a sangue frio. Só que a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que o Aemond não queria matar o Lucerys. E só quem sabe disso, além da gente, é aquela prostituta, a pessoa com quem o Aemond desabafa e conta sua vida, porque para todas as outras pessoas da corte, o Aemond é um garoto cruel e implacável. Então sim, foi uma conversa interessante, mas não vai mudar nada no fim das contas. E a Rhaenyra devia saber disso, sabe? A Alicent não é a rainha, e o rei é o Aegon, e a própria Alicent nem vai poder falar dessa conversa que ela teve com Rhaenyra pra ninguém, porque senão é capaz, inclusive, dela ser presa sendo acusada de traição. E eu fiquei com pena do Aemond nessa cena da Casa dos Travesseiros, tá? O Aemond estava ali, novamente, em posição fetal, com essa cortesã muito mais velha do que ele, representando a falta que faz ter uma mãe presente na vida dele, tendo conversas com ela, que eram conversas que ele deveria ter com a sua mãe, se a mãe se importasse o suficiente com ele para tentar entender o lado dele. Essa cortesã que foi a sua primeira mulher e que, aparentemente, foi a sua única mulher até os dias de hoje, e o Aegon chega lá para encher o saco do menino. E essa cena é muito importante para a gente entender o personagem do Aemond. Quando o Aegon abre aquela cortina, o Aemond, inicialmente, ele tá frágil. Ele, no momento, ele já se levanta, ele abraça as pernas e ele passa a fragilidade dele para as outras pessoas durante alguns momentos, até ele se reconstituir, vestir novamente a máscara de garoto cruel e implacável, se levantar e sair dali dizendo que tem outras prostitutas ali na Casa de Travesseiros. A gente vê em instantes o Aemond saindo de garoto frágil pra garoto cruel, e essa cena eu achei sensacional. O real Aemond é apenas um garoto frágil que sofreu muito bullying na sua infância dos seus tios e do seu irmão, um garoto que teve que aprender a se tornar um guerreiro implacável, um garoto que teve que aprender a vestir essa máscara de ser humano cruel, mas no fundo, aquela cortesã é a única pessoa que o conhece intimamente. Vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse episódio de House of the Dragon. Se inscreve no canal se você não está inscrito e deixa o like também, porque o like me ajuda pra caramba. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.